Bom, então agora vamos ver algumas linhas práticas, né, para nosso desenvolvimento sobre interpretação bíblica. A gente já falou sobre doutrina, o quão é importante a doutrina. E quando a gente pensa sobre interpretação bíblica, 3 coisas são fundamentais que a gente precisa guardar no nosso coração para que a gente possa desenvolver o nosso coração na interpretação. A gente possa se dar para a interpretação, para não dizer, nossa, interpretação é coisa de teólogo, interpretação é coisa para o pastor. Não, nós vimos na aula passada que interpretação e teologia é para todo cristão interessado em viver as Escrituras. Então vamos lá, número 1, todo cristão tem o direito e a habilidade de estudar a palavra de Deus por si mesmo. Você está entendendo isso? Você está entendendo que você tem direito e o seu irmão na sua igreja também tem o direito e a habilidade para fazer isso. Nós precisamos o quê? Desenvolver essa habilidade. A matéria de interpretação bíblica é justamente para aguçar você a desenvolver essa habilidade de você interpretar melhor a palavra de Deus. 1 João, vá lá comigo. 1 João, capítulo 2, verso 20. Olha só que interessante. 1 João, capítulo 2, no verso 20, diz assim: mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. A gente estava falando sobre a doutrina, que a doutrina, ela tira todo o erro, a sã doutrina tira todo o erro da nossa vida, e o apóstolo João está falando isso. Pula para o verso 26. Isso acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. O que o apóstolo João está querendo dizer aqui? Já vamos começar já num pouquinho de interpretação bíblica. Porque se você for ver essa primeira parte aqui de 1 João, você não vai ver que João está falando aqui, por exemplo, ele fala assim, quanto a vocês, a unção que dele receberam, e não precisa que alguém os ensine. O apóstolo João não estava falando que eles não precisavam de mestres. Até porque Efésios, capítulo 4, versículo 11, vai nos dizer que Deus nos deixou mestres. E o próprio João tinha ensinado aquele povo. Então por que João estava falando que eles não precisavam de mestres? A própria Bíblia, então, descreve o ministério de mestres e nós somos encorajados a ensinar uns aos outros. O que o apóstolo João estava querendo dizer ali é justamente contra falsos mestres. Ele estava querendo dizer, vocês já foram ensinados, eu já ensinei vocês, já foi corroborado com a palavra de Deus, com a unção que deles receberam. O que é a unção deles? O próprio Espírito Santo corrobora com vocês, confirma no coração de vocês o que é a verdade. E agora falsos mestres estão tentando entrar na igreja e ensinar a vocês coisas diferentes. E aí o apóstolo João está dizendo, vocês não precisam desses mestres. Vocês não precisam desse ensino. Por quê? Porque vocês já têm a verdade. O que o apóstolo João está querendo dizer para eles? Fiquem com a verdade que vocês receberam de mim. Fiquem com a verdade que vocês receberam de Cristo. Por isso que aqui no final ele fala assim, não é falsa, permaneçam nele. Nele quem? Em Cristo. Então, gente, quando a gente pega a palavra de Deus, a gente pega e a gente consegue analisar o que o apóstolo João estava querendo falar para esses homens, para essas mulheres. Ele está querendo dizer, analise a palavra de Deus, veja o que vocês receberam e veja o que eles estão dando para vocês. Porque a palavra nunca vai contra a palavra. A palavra de Deus nunca vai contra a palavra. O Espírito Santo nunca vai contra a palavra. Então fica com o Espírito Santo. Fica com aquele que vocês receberam do Espírito Santo. Deus colocou dons ministeriais na sua igreja para equipar e capacitar a cada cristão a viver para Deus. A responsabilidade desses ministros é o de treinar o cristão a ouvir a voz de Deus por si mesmo, dentro de linhas guias contidas na palavra de Deus. E é isso que a gente vai ver ao longo desse curso. E esse era um dos pilares da reforma, gente. Quando a reforma veio lá no século XVI, um desses pilares, dentre
tantos, né, que foram levantados, coloca a Bíblia na mão dos cristãos, para que os cristãos pudessem olhar para a palavra de Deus e eles mesmos pudessem aprender da palavra de Deus e consultar na palavra de Deus. Por quê? Porque cada cristão, nós já falamos sobre isso, que o poder para interpretar a palavra vem do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Uma pessoa que não tem Cristo, não tem o Espírito da verdade, ele não consegue interpretar a palavra de maneira correta, porque ele não tem relacionamento. Então, o poder do cristão está no seu relacionamento com o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, se você é um cristão, nascido de novo, você tem o poder e a habilidade para interpretar a palavra de Deus como ela é, pelo Espírito Santo. Número 2, nenhuma interpretação é totalmente infalível. E aqui a gente vai trazer um contraponto. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. E eu quero que você entenda isso que eu vou falar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 até o verso 26. Diz assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. O servo do Senhor. Está falando comigo e contigo. Não está falando só do pastor, o servo do Senhor. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então a gente tem que ter cuidado também, e eu falo sobre isso, nenhuma interpretação é totalmente infalível, porque o estudante da palavra deve sempre estar aberto para ser corrigido. Muitas vezes nós estamos tão... Lembra do desequilíbrio? A gente tem que ter cuidado com o desequilíbrio, e muitas vezes a gente vai tanto na sistematização de um assunto que a gente só fica naquele assunto, esquece de outros assuntos, a gente foca tanto em salvação, e o objeto da salvação que a gente esquece de ramateologia, que a gente é salvo do pecado, e a gente já não fala mais de pecado, porque agora é só boas novas de salvação, mas as boas novas de salvação é justamente que nós saímos de uma vida de pecado. Então nós precisamos andar no equilíbrio. Então quando a gente está fazendo interpretação bíblica, a gente precisa ter o nosso coração humilde, para muitas vezes nós sermos corrigidos. Olha só o que diz o pastor Luciano Subirá no seu livro Conhecimento Revelado, um livro excelente. Se você quiser adquira esse livro Conhecimento Revelado, pastor Luciano Subirá. Ele diz, se Deus lhe revelou algo, você deve ter a certeza de que isso é totalmente e não parcialmente bíblico e submetê-lo a outros. As Escrituras nos ensinam a seguirmos esse modelo. Vemos que Paulo agiu assim e fez questão de registrar o seu comportamento como um exemplo a ser seguido. Gálatas 1, de 1 a 2, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Por que Paulo fez isso? Para não correr em vão. É o que ele mesmo diz. E o que poderia ser esse correr em vão? Seria o pregar uma revelação que não seja real, bíblica. Isso seria uma perda de tempo e energia, sem falarmos nos danos do ensino errado. Paulo, no entanto, submeteu à aprovação dos outros líderes a revelação que recebera. E o que aconteceu? Os versículos seguintes nos mostram que eles reconheceram a graça que lhe havia sido dada e lhe deram a destra da comunhão. Deixe-me dizer-lhe algo. Se o Senhor lhe der qualquer revelação, você deve submetê-la à aprovação dos outros. E quem são esses outros? Paulo escolheu os de maior influência, os que eram reconhecidamente cheios de Deus e da palavra. Você deve submeter a sua revelação à liderança da sua igreja local. Alguns, no entanto, alegam que o seu pastor não tem uma visão de Deus, que ele é muito isso ou aquilo. Veja bem, se você está tão na contramão assim com o seu pastor, então algo está errado. Ou você sabe demais, ou o seu pastor não sabe nada. Ou você está sendo insubmisso. Nesse caso, o que você deveria fazer? Se o seu pastor não reconhece a sua revelação como sendo proveniente de Deus, então você não deve ensiná-la ou passá-la adiante. Para que você saiba com certeza se ele tem razão ou não,
Expõe a sua revelação a outros, porém, seguindo um conselho. Escolha homens de influência. A influência não vem de graça. Ela é fruto do trabalho sério desses homens. No caso de eles concordarem com o seu pastor, fique calado e desista da sua revelação. Por outro lado, até mesmo se eles reconhecerem a sua revelação, ainda assim eu aconselho a não criar caso em sua igreja local. Se o seu pastor não aceitar a sua revelação, você tem duas alternativas. Ou você fica calado, ou você deve congregar-se num outro lugar. Deus não nos chamou para criarmos confusões, porque Ele não é um Deus de confusão. Que relato maravilhoso, né? Olha, Atos, capítulo 18, vá lá comigo. Atos, capítulo 18, verso 24 e 26. Atos 18, 24 a 26 diz assim: Nesse meio tempo, chegando a Éfeso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era o quê? Eloquente, ele sabia comunicar e ele era poderoso nas Escrituras, ele entendia as Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. O caminho do Senhor era o estilo de vida que aqueles cristãos viviam. Ou seja, ele não sabia só as Escrituras, ele vivia as Escrituras. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Eu acho interessante esse relato, porque depende também de Apolo se abrir. Quem é Priscila e Áquila? Quem são essas pessoas? Não, mas eu sou poderoso nas Escrituras, eu conheço o caminho do Senhor, mas você vê uma humildade. E você vê Apolo sendo fervoroso de espírito, uma pessoa apaixonada por Deus, e mesmo assim se submetendo a um casal apostólico que mostrava para eles com exatidão, mostrava para Apolo com exatidão, com mais exatidão. O comentário retirado aqui de Ellicott, ele diz o seguinte: o destaque dado a Priscila nessa instrução implica que ela era uma mulher de cultura mais do que comum, uma estudante das escrituras mais antigas, capaz, com uma visão profética, de ajudar até mesmo o discípulo de Filo a entendê-las melhor do que ele havia feito antes. Segue-se necessariamente que o caminho de Deus que eles expuseram a ele era o evangelho tal como o haviam aprendido de São Paulo. Talvez como o haviam aprendido em um estágio anterior dos lábios de Estevão ou de seus seguidores. Incluiria, para colocar o assunto de maneira técnica, as doutrinas da salvação pela graça e a justificação pela fé, e o dom do Espírito e a união com Cristo por meio do batismo e da ceia do Senhor. Parece que se segue quase necessariamente, como no caso dos 12 discípulos no próximo capítulo, que Apolo, que antes havia conhecido apenas o batismo de João, foi agora batizado em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus! E o batismo no nome do Senhor Jesus é um batismo mais amplo. Então, quando Priscila e Áquila mostraram um caminho com mais exatidão, o que parece é que Apolo abriu seu coração e imergiu ainda mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Número 3, para a gente terminar, para entender a verdade da palavra de Deus, o cristão deve estar conectado com todo. A gente vai falar isso muito aqui. Deve estar conectado com todo. A gente já falou sobre ter cuidado com doutrinas desequilibradas. Eu e você precisamos estar conectados com um todo. E o terceiro pilar, então, é uma extensão desse segundo. Pelo fato da nossa interpretação não ser infalível, precisamos uns dos outros. Alguns dos grandes erros que nós vemos na vida dos cristãos é porque a pessoa se desconectou do resto do corpo. E ela fala: eu só ouço o Espírito Santo, eu não ouço mais ninguém, eu não ouço mais pregador nenhum, eu não leio mais livro nenhum, eu só ouço agora o Espírito Santo, e ela se desconecta do todo. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2, para a gente terminar. Colossenses capítulo 2, verso 18 e verso 19. Diz assim: não deixem
que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, preste atenção, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se você vai crescer dentro do corpo. E nós vamos crescer porque você está crescendo. Então, nós estamos ligados, gente. O corpo de Cristo nos ajuda a andarmos em linha. E foi justamente o que o pastor Luciano disse no seu livro. Eu e você precisamos do corpo. Eu e você precisamos dos nossos líderes. Se eu sou um liderado, eu preciso do meu líder. É algo que eu me coloco não como uma submissão cega, mas uma submissão de honra. Veja, se a pessoa está numa posição de liderança, alguém colocou ele numa posição de liderança porque acredita que ele tem algum grau de maturidade para poder guiar o povo, para guiar a nossa vida. Então, eu entendo que ele provavelmente tem mais do que eu, então eu vou pedir ajuda. Então, o corpo de Cristo nos ajuda a andarmos em linha. Rupertus Meldenius, ele diz o seguinte: no que for essencial, unidade, você já ouviu essa frase? No que não for essencial, liberdade. Em todas as coisas, caridade, ou seja, amor. A gente valorizar um ao outro. Então é muito importante, gente, naquilo que é essencial, que a gente tenha unidade. E como é que eu vou saber se eu tenho unidade se eu só ouço a Deus? Se eu não ouço o meu irmão? Eu preciso do corpo até para julgar aquilo que eu estou aprendendo. Até para poder julgar aquilo que eu estou ouvindo. Nós precisamos do corpo. Se você colocar essas linhas guias, todas essas 3 linhas guias, durante o seu curso de interpretação bíblica, gente, você vai muito bem. Sempre pegando a verdade da palavra de Deus, sempre pegando a doutrina do Evangelho, sendo guiado pelo Espírito Santo, que é o fundamento, gente. Lembra que a doutrina são ensinamentos e revelações bíblicas que fundamentam a nossa fé, sempre para que a gente possa andar mais perto de Deus. A gente continua então na próxima aula. Tchau, tchau.